Nos anos 80, Masamu Kurumada resolveu fazer um anime com inspiração nas 88 constelações que nós temos no céu. Foi assim que nasceu Saint Seiya, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Os Cavaleiros do Zodíaco, o anime que praticamente inaugurou a invasão anime aqui no Brasil. Hoje nós vamos ver como cada uma das 88 constelações foram representadas em Saint Seiya e em seus spin-offs. E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco, também conhecido como Saint Seiya, que é o seu nome original. Apesar de ser um anime que hoje em dia pouca gente se lembra, Saint Seiya foi quem iniciou a invasão anime aqui no Brasil. Lá nos anos 90, na saudosa Rede Manchete, quando o Cavaleiros foi exibido, praticamente a audiência subiu bastante do canal e inclusive isso acabou inspirando a rede de TV a trazer mais animes para cá, para o Brasil. Veio o Hakusho, veio o Shurato e etc. E aí, para criar Cavaleiros do Zodíaco, Masamu Kurumada ele se inspirou muito em Hokuto no Ken, que é o anime O Punho da Estrela do Norte. E nesse anime, o Hokuto no Ken, os guerreiros são representados por constelações. Tem o Kenshiro, que é da constelação da Ursa Maior, e tem os guerreiros das constelações de Nanto. E aí, baseado nesse conceito trazido por Hokuto no Ken, o Kurumada resolveu ampliar esse conceito e criar cavaleiros para cada uma das 88 constelações existentes. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. As 88 constelações representadas em Cavaleiros do Zodíaco e como elas são representadas. Uma das constelações mais importantes de Cavaleiros do Zodíaco é a constelação do Like. É a constelação que é representada através dos Cavaleiros do Like, que são os mais poderosos, que são aqueles que dão like nesse vídeo. Então, se você é um dos Cavaleiros do Like, que são mais fortes do que os Cavaleiros de Ouro, dê o seu like no vídeo e aproveite também, se inscreva no nosso canal com o sininho ativado para saber mais notícias sobre os nossos vídeos que estão por vir. Aproveite também e compartilhe com a galera que é fã de Cavaleiros do Zodíaco, esse anime que é bastante nostálgico aqui no Brasil e que marcou muito uma geração. Bom, então vamos começar. As sociedades antigas costumavam se guiar através de desenhos que eles faziam no céu usando as estrelas. Esses desenhos são as constelações. Durante muito tempo houve um grupo limitado de constelações. Porém, com o passar dos anos, essas constelações foram se ampliando, até que no século XVIII completou-se as 88 constelações que são conhecidas hoje em dia. Se inspirando nas constelações, o Kurumada acabou criando os Cavaleiros do Zodíaco, esse anime que fez bastante sucesso, principalmente aqui no Brasil. Lembrando que os Cavaleiros que a gente vai citar aqui são os mais importantes de cada constelação. A gente vai priorizar primeiro os Cavaleiros da série original, principalmente aqueles que aparecem no mangá e no anime. Depois os Cavaleiros da série original que aparecem apenas no anime. E depois os Cavaleiros que aparecem em spin-offs. Os Cavaleiros de spin-offs, eles só vão aparecer se não tiver nenhum outro Cavaleiro da série original que seja um Cavaleiro dessa constelação. Então vamos começar a ver as constelações e suas representações. A primeira constelação é a constelação de Hidra Fêmea. O seu cavaleiro é o Ishi, de Hidra, cavaleiro de bronze, que é conhecido por ser bastante vaidoso e ao mesmo tempo bastante feio, né? Aquele cavaleiro que é meio anêmico e tal. A segunda é a de Virgem, que é representado pelo Shaka, o cavaleiro de ouro de Virgem, que é o mais poderoso entre todos os cavaleiros. É um cavaleiro que está mais próximo de Deus. A terceira é a constelação de Ursa Maior, que é representado pelo Kenshiro. Brincadeira, não é o Kenshiro. Ele é representado pelo Gek, cavaleiro de bronze de urso, que perdeu por Seiya no torneio galáctico. Mas ela também aparece, essa constelação, na saga dos Guerreiros Deuses de Hilda. Cada uma das estrelas dessa constelação representa um guerreiro deus. A quarta constelação é a constelação de Baleia, que é representado pelo Moses, que é aquele cavaleiro de prata, que até ele luta contra o Seiya e tal. A quinta constelação é a constelação de Hércules, que tem como representante Algete, o cavaleiro de prata. Tem o Dócrates também, mas o Dócrates é um cavaleiro filler, né? Então
é um cavaleiro de bronze também de Hércules, mas o oficial é o Algete. A sexta constelação é a constelação do rio Eridano, que é um rio que aparece na mitologia. O Cavaleiro do Rio Eridano, ele aparece apenas em Lost Canvas e ele não tem um nome revelado. Então é esse cara aí, esse é o nome. A sétima constelação é a constelação do Pégaso, que é a do Seiya, né? O Cavaleiro de Bronze Seiya de Pégaso, que é o protagonista do anime, que é um dos protagonistas mais bosta que existe nos animes, velho, que Seiya é muito chato pra cacete. E a oitava constelação é a constelação de Dragão, que é a constelação do Shiryu, Cavaleiro de Bronze também. O Shiryu é muito mais foda do que o Seiya. Inclusive, o Seiya venceu o Shiryu no Torneio Galáctico, foi um afronte. O Shiryu é muito mais foda do que o Seiya e certamente venceria o Seiya a qualquer hora. A próxima constelação é a constelação de Centauro, que tem como cavaleiro Babel. Ele é um cavaleiro de prata e que solta bola de fogo. É isso. A décima constelação é a constelação de Aquário, representada pelo cavaleiro Camus, cavaleiro de ouro de Aquário, que é o melhor signo que tem, diga-se de passagem. A 11ª constelação é a constelação de Serpentário. A Serpentário é representado pelo cavaleiro de ouro Odisseu, que ele aparece apenas no spin-off Next Dimension. E é importante lembrar aqui que existe toda uma divisão entre as constelações. Dentre elas existem as constelações solares, que são as constelações que podem ser vistas tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Essas constelações solares são as 12 do horóscopo, mais o Serpentário. Então, essas 13 constelações são as constelações solares, e é por isso que o Serpentário é representado através de um cavaleiro de ouro, que é o chamado Cavaleiro de Ouro Perdido. A 12ª constelação é a constelação de Leão, representado pelo cavaleiro Aioria, cavaleiro de ouro de Leão. A 13ª constelação, a constelação de Boieiro, é representada pelo Bayer. O Bayer, que não é aquele time alemão, ele aparece no Saint Seiya Ômega, né, que é spin-off de Cavaleiros do Zodíaco, e é um cavaleiro de prata. 14ª constelação, constelação de Peixes, representado pelo Afrodite, cavaleiro de ouro de Peixes, é o Cavaleiro das Rosas. 15ª constelação é a constelação de Sagitário, representado pelo Aiorus, Cavaleiro de Ouro de Sagitário, que na saga original ele já aparece morto. 16ª constelação, a constelação de Cisne, que é a constelação do Yoga, né? O Cavaleiro de Bronze Yoga, que é um dos mais legais entre os cavaleiros principais, né? Eu gosto bastante do Yoga. 17º é a constelação de Touro, constelação representada pelo Cavaleiro BR Aldebaran, Cavaleiro de Ouro de Touro, Cavaleiro BR. 18ª constelação é a constelação de Girafa e é representada pela Bart, Amazona de Prata, que aparece em Saint Seiya Ômega. Aí nós temos a constelação de Andrômeda, né, a princesa Andrômeda, que foi amarrada para ser oferecida para um monstro. Ela é representada pelo Cavaleiro Shun, Cavaleiro de Bronze Shun de Andrômeda, que tem aquele golpe bem poderoso, o Iki! É o golpe mais poderoso do Shun. 20ª constelação, a constelação de Popa, que é representado pelo Cavaleiro Lacalle, que aparece só em Lost Canvas e é um cavaleiro de prata. Constelação de Auriga, né, o cocheiro, que é aquela pessoa que pilota a carruagem, é representado pelo Cavaleiro Capela, Cavaleiro de Prata Capela de Auriga. Constelação de Águia, que é representado pela Amazona Marin, Amazona de Prata Marin, que é a mestra do Seiya. Constelação de Serpente, que é representada pela China, Amazona de Prata, que é a mulher que quer pegar o Seiya, nos dois sentidos, tanto pegar quanto pegar para dar um tabefe nele. Constelação de Perseu, que é a constelação do Argo, Cavaleiro de Prata de Perseu, que é aquele cara que transforma o pessoal em pedra. Constelação de Cassiopeia. Cassiopeia é a rainha da Etiópia, que inclusive era a mãe da Andrômeda. Ela é representada em Saint Seiya pela Amazona Erda, que ela aparece apenas no spin-off Santia Show. Na série original não tem Cavaleiro nem Amazona de Cassiopeia. Próxima constelação, a constelação de Orion, que tem como cavaleiro o Jaga, que ele é um cavaleiro de prata que aparece no filme, né? Os Cavaleiros do Zodíaco, o Santo Guerreiro. Próxima constelação, a constelação de Cefeu, que é o rei da Tedeia ou Teseia, não me lembro como é que é o nome do reino que ele comanda na mitologia grega. Ele é o Cavaleiro de Prata de Cefeu, que é o Albior.
o Albiô, que é o cavaleiro que é o mestre do Shun. Então Albiô, ele é o cavaleiro de Cefeu. Constelação de Lince tem como cavaleiro o Jao. Ele é um cavaleiro da Coroa do Sol e ele aparece no filme Os Cavaleiros do Zodíaco, o filme. Ele é um dos caras que aparece junto com Abel. Próxima constelação de Libra, do Cavaleiro de Ouro Doku de Libra, que é o mestre do Shiryu, que ele aparece como um mestre ancião, né? Aquele anãozinho roxo. Próxima constelação de Gêmeos, que tem como representante o Saga de Gêmeos, Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, que durante muito tempo foi o mestre do Santuário. Constelação de Câncer tem como o Cavaleiro de Ouro o Máscara da Morte. Próxima constelação de Vela, que tem como cavaleiro o Tsubaki, ele que aparece apenas em Lost Canvas e é um cavaleiro de prata. Constelação de Escorpião tem como representante o Miro, o cavaleiro Miro de Escorpião, cavaleiro de ouro, da Unhona. Próxima constelação de Quilha. A constelação de Quilha é representada através do cavaleiro Atlas, ele que é o cavaleiro da Coroa do Sol e é um dos capangas de Abel no filme O Cavaleiro do Zodíaco, o filme. Constelação de Unicórnio tem como cavaleiro o Jabu, cavaleiro de bronze de unicórnio, né? Aquele cavaleiro meio bostão que apanha de todo mundo. Próxima constelação de Escultor. O Escultor não tem cavaleiro. Sim, algumas constelações não tem cavaleiros representando elas. Constelação de Fênix tem o Ikki, cavaleiro de bronze de Fênix, que é o melhor cavaleiro dos 5 de bronze, né? O cara mais forte entre os 5 de bronze. Constelação de Cães de Caça tem como representante o Asterion, né? O cavaleiro de prata Asterion de Cães de Caça, que é um cara que aparece junto com o Moses para enfrentar o Seiya. Constelação de Ares tem como representante o Mu, Cavaleiro de Ouro de Ares, né? O cara que conserta as armaduras. Constelação de Capricórnio tem como representante o Shura, Cavaleiro de Ouro de Capricórnio, que é portador da espada Excalibur. Constelação de Fornalha. Constelação de Fornalha é interessante porque ela tem como representante um cavaleiro filler, né? Que é aquele cavaleiro do fogo. O anime não faz nem questão de dar um nome para ele. Ele é só o cavaleiro de bronze, cavaleiro do fogo e da Fornalha. Constelação de Cabeleira de Berenice. Berenice era uma grande rainha da mitologia grega e ela disse para Afrodite que se o marido dela voltasse são e salvo de uma guerra, ela ia entregar a sua cabeleira para Afrodite. O cabelo dela era muito bonito. O amado dela retornou são e salvo da guerra e a Berenice entregou o cabelo dela para Afrodite. Então foi aí que surgiu a constelação de Cabeleira de Berenice. Em Cavaleiros do Zodíaco, a constelação de Cabeleira de Berenice é representada pelo cavaleiro Berenice, que aqui no Brasil ficou conhecido como Berengue. Ele é um cavaleiro de Coroa do Sol que aparece no filme Os Cavaleiros do Zodíaco, o filme. Constelação de Cão Maior tem como cavaleiro o Sirius, cavaleiro de prata de Cão Maior, que apareceu junto com o Dios e com o Algete para tentar derrotar o Seiya em um dado momento. Constelação de Pavão tem como cavaleiro o Shiva, cavaleiro de prata de Pavão, que é um dos discípulos do Shaka. Cavaleiro do Grou, na verdade é uma amazona, né? A Yuzuriha, que aparece em Lost Canvas e é uma amazona de prata. Cavaleiro do Lobo tem o Nashi, que é o cavaleiro de bronze do Lobo. Ele que é o Yantia de cavaleiro, né? Aquele cara que tá lá só para apanhar. Apanhou pro Ikki, apanhou pro um monte de gente. Constelação de Sextante tem como amazona a Yulish, ela que é uma amazona de bronze que aparece no Gigantomachia, é outro spin-off de cavaleiros. A constelação de Tucano tem como representante um cara desconhecido que aparece em Lost Canvas, mas que não é dado nome para ele, ou seja, o pessoal não faz questão nem de dar um nome pro personagem. E a constelação de Índio também tem um personagem desconhecido em Lost Canvas que não tem o nome revelado e que é o Cavaleiro do Índio. E não é revelado também nem se ele é Cavaleiro de Ouro. Cavaleiro de Ouro ele não é, mas se é Cavaleiro de Prata ou se é de Bronze. Constelação de Oitante não tem cavaleiro, né? Não tem cavaleiro de Oitante, outra constelação sem cavaleiro. Constelação de Lebre também tem uma amazona que é desconhecida, não é revelado o nome dela em Lost Canvas. Constelação de Lira tem como cavaleiro o Orfeu, Cavaleiro de Prata. Constelação de Taça. O Cavaleiro de Taça é o Cavaleiro de Prata Suikyo, que aparece em Saint Seiya Next Dimension. É outro spin-off. Cavaleiro da Pomba. Sim, existe constelação da Pomba. Olha isso, eu não gosto de pombo, gente. Eu acho pombo
um saco, é um bicho muito sujo, nojento e tal. Tem como representante o Grey, que é um cavaleiro de bronze que aparece em Saint Seiya Ômega, cavaleiro de bronze de Pomba. Constelação de Raposa. Oficialmente, Cavaleiro não tem um cavaleiro de raposa, nem na série original, nem nos spin-offs. Porém, no anime, a gente tem o Daichi que é o cavaleiro de aço de raposa. Então, pode dizer aí que, sei lá, o Daichi seria mais ou menos o cavaleiro de raposa. Será? Porque a armadura dele é uma armadura que foi feita artificialmente, não é uma armadura do cosmo, da cosmoenergia e tal. E ele é um cavaleiro filler também, né? Quando eu era moleque, eu adorava os cavaleiros de aço, mas depois que assisti Saint Seiya de novo, eu vi que os cavaleiros de aço os bichos são meio paia. Ursa Menor. Constelação de Ursa Menor tem como representante a Shaolin, ela que aparece em Santa Show. Constelação de Telescópio. Não tem cavaleiro, não tem nenhum cavaleiro de telescópio. Constelação de Relógio tem como cavaleiro o Tokusada, cavaleiro de prata de relógio, que aparece em Saint Seiya Ômega. Constelação de Pintor. Sim, tem umas constelações bem bizarras, né? Pintor, relógio, escultor. Enfim, tem várias constelações bizarras aqui. Só que o Pintor não tem cavaleiro. Assim como a constelação de Peixe Austral também não tem cavaleiro. Não tem cavaleiro de Peixe Austral. Hidra Macho. Sim, assim como existe a Hidra Fêmea, também existe a Hidra Macho. E é curioso que em Cavaleiros, o Cavaleiro de Hidra Macho é o mesmo do Cavaleiro de Hidra Fêmea, que é o Ichi. O que é que acontece? Em Saint Seiya Ômega, o Ichi ele acaba sendo promovido para Cavaleiro de Hidra Macho e se torna um Cavaleiro de Prata. Apesar de que isso acaba fazendo com que o Ichi acabe traindo a Athena e passe a lutar ao lado de Ares. Constelação de Máquina Pneumática. Cara, máquina pneumática, velho. Cada bizarrice. Não tem nenhum cavaleiro de máquina pneumática. Cavaleiro de Altar. Tem como cavaleiro o Hakurei. O Hakurei que é o cavaleiro de prata de Altar e que aparece em Lost Canvas. Cavaleiro de Leão Menor. Tem como cavaleiro o Ban, que é aquele cavaleiro de bronze, né, de Leão Menor. O Ban que ele aparece perdendo pro Jabu. Ou seja, se o Jabu já é paia, imagina um cara que perde pro Jabu. Constelação de Bússola. Constelação de Bússola tem como representante o Rusk, ele que é um cavaleiro de bronze e que aparece em Lost Canvas. Inclusive o cavaleiro de vela, o cavaleiro de bússola e o cavaleiro de popa, que é a partezinha de trás do navio, eles são discípulos do Alcide, que é o cavaleiro de Capricórnio de Lost Canvas. Cavaleiro de Microscópio, né? A constelação de Microscópio, outra constelação bizarra. Não tem cavaleiro de Microscópio. Eu imagino qual seria o poder do cavaleiro de Microscópio, né? Será que é de ficar bem pequenininho, né? Que nem uma formiga, ou então de ver coisas bem pequenininhas, né? Uma grande visão, né? Pode ser. Constelação de Ave do Paraíso tem como cavaleiro o Paradise, é bem providencial, né? O moleque se chama Paradise e se tornar cavaleiro de Ave do Paraíso. Então a mãe dele já sabia que ele seria o cavaleiro de Ave do Paraíso, então já colocou o nome dele de Paradise. Então, Paradise ele é um cavaleiro de bronze que aparece em Saint Seiya Ômega. Constelação de Lagarto, que tem como cavaleiro o Misty, cavaleiro de prata de lagarto, altamente vaidoso. Constelação de Golfinho tem como amazona a Mi, que é a amazona de bronze que aparece em Santa Show. É importante lembrar também que um dos capangas da Gist, né, um daqueles cavaleiros filler, ele também é o Golfinho, né, junto com Água Viva e com o Serpente Marinho. Constelação de Corvo tem como cavaleiro o Jamian, cavaleiro de prata de Corvo, né, aquele cara que controla os corvos e que sequestrou a Saori em um dado momento. Cavaleiro de Cão Menor. Cavaleiro de Cão Menor não tem, né? A constelação de Cão Menor não tem cavaleiro. Constelação de Dourado. Constelação de Dourado tem como cavaleiro o Spear, que significa lance em inglês, curioso. É um cavaleiro de bronze que aparece em Saint Seiya Ômega. Cavaleiro de Coroa Boreal. Coroa Boreal é a coroa que fica em cima, né? Porque Boreal é o que fica em cima, né? O que fica lá no norte. Tem como representante o Dali, né? O cavaleiro
bronze de coroa boreal é o Dali, que ele aparece em Saint Seiya Ômega. Cavaleiro de Esquadro, né? Constelação de Esquadro tem como cavaleiro o Luciano, o bom e velho Luciano, né? Quem é que não conhece? O Luciano, que é o cavaleiro de bronze de Esquadro. Ele aparece em Saint Seiya Ômega. Constelação de Mesa. É curioso também que não tem cavaleiro, né? Essas constelações mais bizarras, tipo um microscópio, a própria mesa agora, máquina pneumática, não tem cavaleiro, né? Exceto que o Kurumada queria cavaleiros provavelmente para todas as constelações, mas para tudo tem limite, né? Constelação de Peixe Voador tem como representante o Argo, ele que é cavaleiro de bronze de Peixe Voador, obviamente, que aparece em Saint Seiya Ômega. Constelação de Mosca tem como representante o cavaleiro de prata Dios de Mosca, né, que é um cavaleiro bem fraco e bem passando. Constelação de Triângulo. A constelação de Triângulo é interessante porque o cavaleiro de Triângulo é o cavaleiro de prata Noesis. E é interessante porque esse é o único cavaleiro que ele aparece única e exclusivamente no episódio G. Então o episódio G é a única história relacionada com Saint Seiya que tem um cavaleiro de triângulo. Constelação de Camaleão. A constelação de Camaleão tem como representante, tem como amazona a June. June, amazona de bronze de Camaleão. Ela que é a amiga, né, do Shun. É a grande amiga do Shun. Constelação de Coroa Astral, porque assim como existe uma coroa que fica em cima, tem uma coroa que fica embaixo também. A Coroa Astral ela não tem cavaleiro, ao contrário da Coroa Boreal, que tem um cavaleiro. A Coroa Astral não tem um cavaleiro. Constelação de Cinzel tem como cavaleiro o Michelangelo. Cinzel porque quem usa cinzel é um escultor. E Michelangelo era um escultor, então vocês pegaram, né? Pro Cavaleiro de Cinzel você bota o nome de um escultor, né? Além de ser um tartaruga ninja. Cavaleiro de Cinzel é o Michelangelo, Cavaleiro de Prata de Cinzel, que aparece em Saint Seiya Ômega. Cavaleiro de Retículo, constelação de Retículo, ele tem como cavaleiro o Balazo. Balazo é o Cavaleiro de Prata de Retículo, que aparece em Saint Seiya Ômega. Constelação de Triângulo Austral. Não tem nenhum cavaleiro que represente o Triângulo Austral. Constelação de Escudo tem o Jean, cavaleiro de prata de escudo, ele que aparece no filme O Santo Guerreiro e que é um dos caras que estão junto com a Ares. Constelação de Compasso tem como representante o Hulk, não o Hulk Smash, não. Hulk, H-O-O-K-E. Ele que é um cavaleiro de bronze que aparece em Saint Seiya Ômega. Constelação de Sagitta. Sagitta que é a flecha da mitologia grega que foi utilizada para derrotar os Ciclopes. Sagitta tem como cavaleiro o Ptolemy, que aqui no Brasil recebeu o nome de Treme. Eu não sei qual é o nome mais bizarro, se é Ptolemy ou se é Treme. Ele que é um cavaleiro de prata e é ele que coloca a flecha dourada no peito da Saori na saga das 12 casas. Constelação de Cavalo Menor tem como amazona a Cho, ela que é a amazona de bronze que aparece em Santa Show. E para concluir, a 88ª constelação de Cruzeiro do Sul tem como representante o Christ, ele que é um cavaleiro de prata e que aparece em Os Cavaleiros do Zodíaco, o Santo Guerreiro, junto com a Ares. Bom, é isso. Essas são as 88 constelações que existem no céu e que são representadas em Saint Seiya, são representadas em Cavaleiros do Zodíaco ou não, né? Porque tem aquelas constelações que são tão bizarras, mas tão bizarras que nem o Kurumada teve coragem de criar um cavaleiro para ela, e nem o pessoal que fez os spin-offs. E aí, você é fã de cavaleiros? Você pegou essa época dos anos 90, da primeira onda de anime que tivemos aqui, ou você veio depois, né, com a onda que foi trazida por Dragon Ball e Pokémon, ou depois com a onda que foi trazida por Naruto? Comente aqui nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de compartilhar com todo mundo que é fã de anime e que é fã de Cavaleiros do Zodíaco. Aproveite e deixe seu sininho ativado para você ficar sabendo das nossas futuras atualizações. Aqui toda quinta-feira tem vídeo de nerdice e todo sábado tem um vídeo mostrando quais são os personagens, as franquias, os games e tudo mais
que são mais queridos nos estados do Brasil, de acordo com o Google Trends. Uma série que eu tô achando bastante interessante e eu vejo que muita gente aí tá curtindo também, e que sábado vai sair um novo vídeo. Bom, então é isso. Valeu!